Bora vai. Achou? Cadê? Aí, agora vira a câmera para você. Aí sim. Agora sim. Pronto. Agora vamos Muito com a bem. constelação. Constelação. Pode perguntar tudo se quiser. Não, eu vou deixar você explanar. Eu nem tenho mais perguntas assim. Eu tô Ah, pensando não é aqui. possível. Qualquer pergunta que eu fizer, você vai falar assim para mim. Então, constelação não resolve. Não resolve. Então, eu vou deixar você explanar. Fala pra gente como é que o sistema de constelação, como é o sistema de constelação, como que ele ajuda, qual é o processo, enfim. Eu vi que a Maíse entrou aí, ó. Fazer pergunta. Então vamos lá. Vamos É, contextualizar então a constelação. Então, é lógico que o tema inicial da nossa live era mulheres, terapias e recomeço, né? sim? E a gente está falando disso. Mas, curiosamente, a constelação familiar ela não é considerada uma terapia. Tá? Não é considerada uma terapia no sentido de tratamento. Ou seja, Olha, eu numa achava que constelação era. familiar. Então, numa constelação familiar, a gente não faz tratamento. A gente, a gente não tem sessões continuadas, a gente não tem um acompanhamento clínico da pessoa. Tá? A gente não precisa ficar verificando se a pessoa melhorou ou piorou. Não. Né? Numa constelação familiar, e você já passou por isso, a gente faz uma sessão única com o tema que é trazido, e naquela sessão única, então, aparecem, surgem as informações necessárias para que a pessoa compreenda a situação na onde ela está metida. Tá? Então, hoje em dia, não se fala mais em constelação como terapia. A constelação é uma abordagem filosófica terapêutica. Tá? Ela é muito mais filosófica no sentido de você refletir, de você pensar, de você sentir tudo aquilo que você está observando, do que uma metodologia de acompanhamento clínico da pessoa, tá? Então, nesse sentido, é uma abordagem filosófica. Mas é legal, e é muito legal, porque a constelação ela se consolida na experiência, no fenômeno, né? É uma fenomenologia naquilo que está acontecendo naquele momento. Então, cada constelação é diferente da outra, cada problemática é diferente da outra e cada pessoa é diferente da outra, tá? O mesmo, uma mesma dificuldade, uma mesma situação, ela pode e ela geralmente gera situações do que a pessoa traz consigo. Nesse sentido, bom, quem traz, no caso, quem formula as constelações familiares no molde que a gente conhece hoje, que a gente trabalha hoje, foi um padre, né, um ex-padre, né, alemão, chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger, então, ele é nascido na Alemanha, ele passa por diversas situações, ele foi prisioneiro de guerra, ele viveu os horrores, né, da Segunda Guerra Mundial, né, várias várias situações mesmo bastante drásticas, e tudo isso foi moldando, né, essa personalidade de observação, de cuidado com o ser humano. Ele entra, então, após a guerra, ele entra para a Igreja Católica como missionário, né? Ele se forma padre e vai atuar junto a uma tribo africana, né? Não só com a teologia, mas ele vai estudar filosofia, estuda psicanálise, vai estudar várias terapias de trauma, aprende um pouco da hipnose, sistemas, e ele vai, então, à medida que ele vai atuando como missionário, ele vai também agregando outras formações e esse olhar clínico de observação para aquilo que está acontecendo. Porque essa tribo Zulu ela é muito interessante,
porque ela é considerada uma tribo, né, não civilizada, vamos dizer assim, né? Mas ela traz muita coisa que a civilização da época não tinha. Nessa tribo Zulu, por exemplo, eles tinham uma metodologia de resolução de conflitos que era muito avançada. Então o Bert olhava para aquilo e se perguntava como é que esses indígenas, essas pessoas que são consideradas quase selvagens, têm um sistema tão avançado de resolução de conflitos e nós, que somos ditos civilizados, estamos aí numa Segunda Guerra Mundial. Então, essa comparação entre aquilo que ele observa e aquilo que ele traz de conceito vai formulando o que a gente conhece como constelação familiar. A terapia sistêmica já existia antes de Bert, mas ele vai fazer dessa terapia familiar, dessa terapia sistêmica, essa modelagem como a gente trabalha hoje. Muito, praticamente tudo o que o Bert vai fazer é observar. Como um cientista, ele vai observando tudo o que está acontecendo. E aquilo que ele observa, ele começa a testar. Então, as constelações iniciais realmente são testes que ele vai fazendo com base em toda a teoria que ele galgou, com os experimentos que ele participou, né, da terapia do trauma, da hipnose, né, da psicanálise. Né? Ele vai, então, o psicodrama também foi muito importante, e assim, vários outros cientistas, vários outros pesquisadores foram contribuindo para que ele aglutinasse esse conhecimento. Então ele vai propondo situações e chega no consenso de montar, vamos dizer assim, uma estrutura familiar dentro desse espaço terapêutico. Inicialmente, a palavra que formula a constelação familiar, ela vem do alemão, Aufstellen, que significa, ao pé da letra, posicionamento. Ou seja, qual que é a sua posição dentro desse sistema familiar? Aonde você se coloca, aonde você se vê. Né? Basicamente, o que a gente faz em constelação, se é que a gente faz alguma coisa, vou colocar assim, né? É realmente buscar esse lugar aonde você está no sistema familiar. Né? Ocorre que, numa tradução do alemão para o inglês, a palavra constelação era mais, ainda como é hoje, ela era mais visível, né? Então, a tradução ficou como constelação. Né? Mas não como constelação astrológica. Constelação como um monte, né? Uma reunião de pessoas que formam um conjunto, um sistema familiar. Né? Bom, essa é a formulação teórica. Né? Né? Agora, a constelação ela é eminentemente prática. A gente, né, tanto é que, por exemplo, a gente se diz facilitador de uma constelação. Né? A gente não é um constelador como se a gente fizesse alguma coisa. Então, o meu trabalho, você já presenciou vários dele, é eu me colocar numa posição de possibilitar que esses processos aconteçam. E eles acontecem. Nossa, É, acontece. Acontece. Acontece acontece mesmo. assim, de maneira muito contundente, diga-se de passagem. Né? Então, o meu trabalho como facilitador é justamente esse, propiciar com que esses processos aconteçam. E eu costumo dizer que, voltando ao início, na nossa primeira live anterior, que muita coisa que a gente faz de forma inconsciente, a gente não sabe o que está fazendo. E uma vez que a gente não sabe o que está fazendo, muito provavelmente a gente vai repetir aquilo que já foi feito. Né? Então, minha avó fez assim, minha mãe fez assim, eu faço assim, pronto, está certo. Eu não questiono por quê. Eu simplesmente repito. Quando é uma coisa interessante, legal. Minha avó fazia aquele bolo gostoso, a minha mãe aprendeu, eu também aprendi, então é uma coisa interessante. Mas e quando é uma coisa que não é tão interessante assim? E você não percebe o que está fazendo? Né? E, na verdade, é muito comum que as histórias se repitam.
porque nós não estamos prestando atenção nela. Né? Algumas vezes dá um Observar. insight, Você sempre exatamente. fala em observar. Observe. Isso. É muito legal quando a gente olha e de repente tem um insight, um estalo. Epa, eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia. Olha aí. Então, quando você percebe, você tem a possibilidade de fazer diferente. Mas correr o contrário também é ruim, né? A Tipo gente não está falando assim, de contrário, aqui, tá? não, Contrário mas é para eu vou sua parte. perguntar. Vou Não, perguntar agora. Tipo assim, porque eu quero ser diferente da minha mãe. Vou fazer tudo diferente da minha mãe. eu não estou falando disso, tá? É muito legal essa pergunta, essa observação, porque eu não estou falando disso. O que eu estou falando é assim, que quando a gente percebe o que a gente está fazendo, nós temos a possibilidade de escolher continuar fazendo ou não. É que eu Tá? lembrei dessa colocação que você fez uma vez, não Eu vou fazê-la aguentei. novamente, porque é muito importante. Tá? Então, todo o trabalho, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar de trabalho da constelação, é fazer essa tomada de consciência. É fazer você observar por que você está fazendo. Que era aquela pergunta inicial do Cortella, né? Por que a gente faz aquilo que a gente está fazendo? É isso que nos dá a chance de modificar. Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente repete. Mas, quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa, a gente pode escolher. E é muito tranquilo. Você pergunta para uma pessoa, por que você fuma? Ah, não sei, estou fumando, estou fumando. Quando você descobre, mas peraí, estou fumando por conta disso, disso, disso. Ah, então agora eu posso fazer um movimento diferente. Você levantou uma questão muito interessante. Porque esses movimentos são inconscientes? Óbvio, porque se fossem conscientes, provavelmente você já teria condições de resolvê-los. A dificuldade toda é que são inconscientes. A palavra inconsciente também é mal traduzida, tá? É, isso eu Ela vem queria do saber alemão. também. O Freud vai colocar. Isa, você Eu caiu? não, estou aqui ainda. Cortou? 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 Tive a oportunidade de participar de um exercício. Ah, tá. Legal. É, a Maísa Então, falou que ela teve oportunidade de participar de um exercício de constelação com você. olha aí, que legal. É bom, né, Então, Maísa? Eu também gosto, amo. a palavra inconsciente, Freud vai mudar, e ela é, no alemão, Unwissen, que significa aquilo que não é sabido, aquilo que não é visto. Então, quando a gente fala, inconsciente, consciente, fica parecendo que é uma coisa do outro mundo, né? Ah, não sei de onde que veio, é do inconsciente. Mas não é isso. Inconsciente é justamente o contrário. São aqueles conteúdos que foram internalizados. Não apareceu do nada. Eles foram internalizados. A gente colocou para dentro. Tá? Mas são conteúdos que, por algum motivo, a gente não quer ver. Não quer saber. Ou porque não dá conta, ou porque tem medo, ou porque é muito assustador. Né? São os nossos monstrinhos. Estão lá dentro, guardadinho, bonitinho. A gente faz uma força danada para segurar, porque a gente acha que não vai dar conta de trabalhar com eles se a gente soltar. Acontece que são justamente esses monstrinhos internos, esse conteúdo inconsciente, que movimentam a nossa vida. Essa que é a dificuldade. Né? E eu costumo dar aquele exemplo, você já participou, sabe, que é exemplo do bode na sala. Né? Você está na sua sala e a sua sala está cheia de bode. Só que, para sua infelicidade, os bodes são invisíveis. Então você olha para sua sala, está bonita, arrumada, e você nem vê que tem bode. Por quê? Porque se você sabe que tem bode, se você vê o bode, você não vai querer nenhum bode na sua sala. Óbvio. Então, a dificuldade
desses conteúdos inconscientes, é porque você não quer vê-los naquele momento. Mas são eles que mandam. São eles que determinam a sua vida. Às vezes você não sabe por que você escolhe uma roupa, às vezes você não sabe por que você escolheu aquele companheiro, às vezes você não sabe por que você escolheu aquele emprego, às vezes você não sabe por que você está no meio da situação. Você não sabe. Mas o conteúdo interior está lhe mandando que você faça isso. Algumas pessoas vão falar que é coisa do diabo, que não sei o quê. É, forma de Ah, isso você tem juntar. vários. Mas existem conteúdos, então, que foram internalizados para o qual você dá a resposta. Tá? Aí, tem os nossos conteúdos que a gente internalizou, que a gente colocou para dentro, os nossos traumas, as nossas dificuldades, né? Aquele relacionamento que não deu certo, eu boto para o tapete. A bicicleta que meu pai não deu, boto debaixo do tapete, assim por diante. A gente vai colocando para dentro mesmo. Literalmente é isso. A gente vai colocando para dentro. Mas existem os inconscientes coletivos. Ah, esse eu acho que é um pouco pior. É, exatamente. Porque aí são consciências, são conteúdos que são passados para a gente e que a gente também nem percebe. Você internaliza tudo isso e não sabe que está lá. Não tem essa consciência de que está lá. E você se move também por isso. E no trabalho das constelações, entendendo também, eu quero frisar aqui, que constelação não é o ó do Borogodó, não é a melhor técnica do mundo, não é resolve tudo, não é isso. É uma técnica que também contribui para isso. É uma técnica magistral, tá? É uma abordagem filosófica terapêutica que vai fazer a possibilidade de você olhar para esses conteúdos, para aquilo que está mexendo com você. Para exemplificar, para não ficar tão grosseiro em forma de teoria, né? Recentemente eu atendi uma paciente, eu vou colocar paciente, eu não gosto do termo paciente, não vou colocar paciente, uma pessoa, e ela tinha uma dificuldade, ela falou, eu estou bem de vida, meus filhos estão criados, tal, mas eu estou assim, tenho uma raiva, eu tenho um rancor aqui que eu não sei o que é. Tá, então, a frase famosa é, vamos olhar para isso. Né? Vamos Ouvi olhar para várias isso. vezes. A única coisa que a gente faz é isso, olhar. Tá? Aquilo que você vai fazer com que você descobre é problema seu, eu não tenho nada com isso. Tá? É o seu conteúdo, você resolve com ele. Então nós fomos olhar para aquilo. E ela contando, então, porque eu era criança, a minha mãe teve 8 filhos, e ela era uma pessoa doente, ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E aí eu ficava por último, ficava esquecida. E eu lá, eu queria fazer as coisas e não tinha tempo, tinha sempre uma outra criança mais precisando. E eu fui ficando, eu fui ficando, eu fui ficando. E meu pai era um alcoólatra, então ele não me dava muito bem com minha mãe. Eu olhava para minha mãe, eu via que ela sofria. Aí eu perguntei para ela, então você provavelmente deve ter olhado para sua mãe e dito, eu não quero isso para mim. Foi a frase que você falou, né? Eu nunca que vou querer uma vida dessa, né? Não é assim que a gente faz? É, assim, Meu pai é é desse alcoólatra, eu jeitinho. nunca vou ter. Só que aí, o que acontece? O que a gente percebe nas constelações? Que quando a gente faz esse movimento de julgamento, de crítica em relação a qualquer pessoa, a gente se vincula a ela. Em relação aos pais, é muito pior, porque se a gente julga os pais, a gente repete a história deles. Olha como é coisa louca, né? Então eu disse para ela, brincando, mas falando sério, então provavelmente você olhou para sua mãe e falou: não quero isso para mim. Mas como você falou com arrogância, né?
com superioridade, eu sou melhor que você, tá vendo? Eu sou melhor que você. Né? Aí grudou, a história gruda. E aí, inconscientemente, ela vai repetir a história da mãe. Né? Quando ela vincula, ela se prende ao passado. Então, aquele rancor, aquela dor, inclusive ela tinha um nódulo no seio. Então, aquela configuração de dor está ali porque ela não largou o passado. Né? Ou seja, ela olha para a mãe e fala: olha, você não me deu aquilo. Eu queria ter mais amor, eu queria ter mais colo, entendeu? Existe uma cobrança em relação aos pais. E essa cobrança vincula. Aí eu repito. Aí eu perguntei: provavelmente a sua filha faz a mesma coisa que você, né? Faz, igualzinho. Igualzinho. Ela aponta o dedo na minha cara e faz assim. Então, porque se a gente não olha, os nossos filhos vão ter que olhar. E se eles não olharem, os filhos dele vão ter que olhar. Isso que eu estou chamando. Caiu de novo. Eu acho que a conexão dele caiu. É, vamos ver se eu consigo pegar ele aqui de novo, porque agora que tá ficando interessante. Oi, voltou. É assim, começou a ficar interessante de uva. A rede derruba. Então, voltando, então é justamente isso. Esses movimentos inconscientes é que determinam a nossa vida. E se a gente não percebe, se a gente não tem clareza, se a gente não tem consciência disso, a gente vai repetindo. E a constelação, né, a abordagem da constelação, ela vai justamente propiciar, possibilitar com que essas informações aflorem. Aí essa pessoa vai olhar para a mãe dela e perceber que ela fez isso. Aí ela fala: é verdade. Pois é. Agora você pode fazer diferente. Agora você pode dizer para sua mãe: mãe, eu te agradeço. Hoje eu sei que você fez o melhor que você podia fazer. E isso traz uma paz no coração. Porque aí acaba a cobrança. Ah, minha mãe não deu a bicicleta, eu estou preso na bicicleta. Aí você acaba com isso. Você solta, libera, desvincula. E uma vez que Então, você não são está coisas. Mas continue. isso a gente cria também muito a nível inconsciente, ou não? É justamente isso. Né? O que aconteceu aí? Sua conexão. Ah, meu Deus do céu. Sua conexão aí tá puxada. Está puxada hoje. É muita emoção. É muita emoção, é muita informação para mim. Pode perguntar. Tô pensando aqui numa pergunta, mas assim, Enquanto você pensa, eu vou a gente falando. pode, como que a gente pode olhar para as questões de para aquilo que a gente esconde, o bode que a gente deixa ali assim. A Marinês está pedindo para repetir aí. Qual parte que você quer que repete? Aqui
Ah, Garcia, você está aqui. Feliz de vocês que estão participando, viu? Ela falou que cortou a parte do ser inconsciente. Isis, a sua conexão. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui de novo, gente, que tá difícil agora. Não sei o que aconteceu com essa conexão dele. O que eu falei sobre a questão, gente, a Marinês falou que cortou essa parte. Linda, obrigada por estar aqui, viu? Legal. Qual parte? Porque eu estou falando do inconsciente desde que... A sua conexão tá ruim aí, tá cortando você. Ah, Eu não é falei que essas possível. ela tá te perguntando, Tá ruim. essas questões que a gente tem com as mães, enfim, Tá, vou das responder faltas, das então caras. com outra. Tá, vou responder então falando de outras coisas também relativas ao inconsciente, né? Isso. Porque você falou assim, por que que a gente repete, né? Bom, existem três maneiras, para ficar bem claro, então. Existem três maneiras da gente repetir a história dos pais, tá? Ou repetir as histórias daqueles que vieram antes da gente. Porque também a gente percebe que a gente não repete só as histórias dos pais, mas pode estar repetindo a história que foi do avô, da avó, do bisavô, da bisavó e assim por diante, né? Tá dando para ouvir? Tá sim, tá perfeito. Agora. Tá, tá bom. Então, como eu falei, o trabalho da constelação, né, a proposta da constelação é trazer esses conteúdos para o consciente. Porque dando consciência, tomando consciência, você pode escolher fazer diferente se você quiser. Às vezes a situação tá do jeito que você gosta e você não quer mudar. E está tudo bem também. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Tá? A constelação não faz isso. Ela mostra. A partir do que ela mostra, você faz aquilo que você acha que tem que fazer. Muita gente se cura, mas muita gente também continua do mesmo jeito. E está tudo bem. Para mim está tudo bem. Para a constelação está tudo bem. Mas Entendi. a gente pode discutir a história dos nossos antepassados de três formas. Uma é a repetição mesmo, né, por espelho. Ou seja, meu pai é médico, meu avô é médico, meu bisavô é médico, eu também vou ser médico. Né? Então você está na onda. Né? Meu pai é flamenguista, meu tio é flamenguista, eu também sou flamenguista. Então você está repetindo por quê? Porque você honra o seu pai, você honra a sua mãe e continua. Né? Está no automático, você não pensa. Eu quero ser flamenguista. Não, você já é flamenguista e está bom. Tá? Isso é bem tranquilo perceber, né? Sim, Principalmente quando o clã é muito forte. Tá? Então, nós temos clãs que são bem tradicionais. Então, eles vêm vindo mesmo e ele não questiona por que ele é. Continua. Naquele momento, não se traduz em dificuldade. Agora, nós temos uma repetição por oposição, que é justamente esse caso que nós contamos aqui. Eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, eu não gosto do que eu vejo e eu falo, eu não quero isso para mim. Meu pai traiu minha mãe, então não quero nenhum companheiro. Mas aí geralmente o que acontece, porque a vida é mais inteligente do que a gente, sim. quando você quando você se arroga nesse julgamento, porque você está julgando, né?
E foi interessante que nessa senhora, eu falei para ela, ela me contou, rapaz, agora a minha mãe está morando comigo, eu vou ter que ajudar ela, não sei o quê. Tá. Aí eu falei para ela, provavelmente você está falando para sua mãe, tá vendo? É assim que a gente ajuda os outros. Então existe uma arrogância, né? Eu vou mostrar para minha mãe agora como é que se faz. Agora sou eu no comando, né? E geralmente acontece isso. Então, quando você está brigando com seu pai, quando você está brigando com sua mãe, você vai repetir a história dele. Ai, já estou Quando consertando algumas coisas aqui a partir de amanhã, tá? Você tá entendendo? não deve ser. Às vezes a gente acha, minha mãe é muito burra, minha mãe não sei o quê, eu vou ser diferente. Vou fazer melhor do que ela. Ah, Então, lê do engano. quando existe, então, quando existe essa arrogância, essa falta de respeito, você vincula, porque você está brigando com o passado. E se você briga com o passado vira presente. Entendi. Tá? Então, o Deixa que eu que te vai falar uma acontecer? coisa. Deixa. A Maíse pediu para você falar um pouquinho do campo. Vou falar daqui a pouco. Uma coisa de cada Uhum. vez. Não, tudo bem, é Tá? só para Mas eu está não anotado. esquecer. Tá legal, vou falar. Então, é, nessa complementação, vamos supor que eu olho para o meu pai traiu minha mãe várias vezes. Aí eu falo, não, eu não quero isso para mim. Eu vou mostrar como é que faz. Aí você vai para a vida, tá, tá, tá. Aí realmente, talvez você até não traia, né? Você se comporte fielmente aquilo que você fez. Mas como a vida é mais inteligente do que você, e você está brigado com o seu passado, provavelmente você vai conhecer uma pessoa que é uma galinha, vamos colocar assim, né? Uhum. Uma pessoa que vai te trair bastante. Né? Eu olho para meu pai que é alcoólatra e falo, não, nunca mais vou beber na vida. Aí a vida vai lá e coloca um companheiro para você, ou um filho que é alcoólatra. Né? É tudo aquilo que você Porque você... renega. Exatamente. Então, quando você briga com o passado vira presente. Né? Então, nós temos aí a repetição pura e simplesmente. Então, às vezes acontece mesmo. Né? Meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra e eu sou alcoólatra. Sem pensar. Só estou seguindo o fluxo, o script. Né? Na oposição, eu brigo, então, com meus pais. E aí eu repito. E é muito também, muito flagrante isso. Quando você vê uma situação dessa acontecendo, imediatamente você já pode perguntar como é que era o seu pai. Aí já tem a resposta. Você está brigando com isso. E a outra forma é uma forma muito sutil, quase não dá para perceber, porque ela fica revestida assim de um heroísmo, de uma coisa meia, né, fantasiosa. Então acontece uma situação, por exemplo, né, vamos supor que o meu avô morreu de câncer, ou a minha mãe morreu de câncer, e aí morreu nos meus braços. Aí eu não aceito a história dela. Eu não aceito o destino. O que eu faço? Aí eu viro médico, ou eu viro enfermeiro. Para quê? Para curar o passado, para curar aquela mãe, para curar aquele avô. Então eu estou repetindo a história, porque eu estou brigando com esse passado. Né? E tem muita gente que faz isso. Geralmente, quando a gente começa a observar, né, esses movimentos sistêmicos, geralmente a primeira profissão que a gente tem é aquela profissão de honra ao clã. Então, às vezes, a pessoa vira advogado e não sabe por quê. Ah, não sei por quê, virei advogado. Aí você vai ver, muito provavelmente, ela quer curar as injustiças do sistema. Ah, eu Hum, sou médico. Mas por que você é médico? Não sei, deu vontade de ser médico. Vou ser médico. Aí você vai olhar, então ela tem uma tentativa mesmo de curar o sistema. Então, geralmente, não é sempre, mas geralmente, a primeira profissão que a gente tem na vida
é uma honra ao clã. É determinada pelo clã. Né? Entendi. Então, observe isso. Eu sou professora. Por que eu sou professora? Oh, Eu sou meu Deus. professora. Eu preciso cuidar das pessoas, educar as pessoas. Né? É uma briga mesmo. Né? Ah, mas eu faço isso com amor. Ótimo. Faz com amor, mas não deixa de ser briga. Ainda é uma briga. Né? Então, vamos olhar para isso. Eu não estou falando que assim é sempre assim. Às vezes a pessoa está seguindo mesmo o seu impulso. Né? Mas, pelo que a gente tem observado nas constelações, né, a profissão de verdade ela vai surgir na terceira ou quarta, quando a pessoa já está mais equilibrada. Aí, na Caramba, tô verdade, no só tempo certo, então. Que beleza! Eu achando que eu estava perdida, eu me encontrei, então é isso. Ai, que ótimo. justamente esse movimento. Primeiro você precisa se encontrar para depois saber aquilo que é que você quer fazer. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho 3 graduações. Né? A minha Então, última graduação é psicologia, e é onde realmente eu estou assim, nadando de braçada, como a gente fala, pitinho no lixo, né? Então, assim, é todo feliz, ótimo, me achei. Vou chegar nesse nível aí, pode deixar, vou chegar. existem necessidades primeiras para serem satisfeitas, para depois a gente dar o cuidado para a gente, né? É a pressão social mesmo. Né? Existe uma pressão social de que primeiro você precisa estar bem, realizado Estabilizado financeiramente, financeiramente. estabilizado, geralmente casado, com filho. Aí depois você vai cuidar do. É verdade. A regra, Essas a regra convenções, social é essa. nossa, é uma loucura isso, né? Loucura. Exatamente. É o que nós falamos. Nós estamos no meio de uma loucura. Né? E a proposta é tentar voltar para esse equilíbrio. Né? Equilíbrio não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade, não é isso. Mas a gente vai estar surfando na onda mesmo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Está tudo bem. Né? esse equilíbrio seria algo assim. Você sempre fala da questão de estar, do que está dentro da gente, né? Esse equilíbrio é algo muito íntimo, é algo que está dentro da gente. Esse equilíbrio é quando a gente consegue estabilizar o macro, digamos assim, aquilo que a gente tem de informação do que vem de fora e preservar aquilo que a gente tem dentro, ou não? Ou entendo errado? A gente pode falar de diversas formas, né? Mas estar em equilíbrio é que você não se vê jogado para os extremos, que também foi nossa conversa inicial. Sim, Então, a situação ela se apresenta para você e você não toma partidos extremos, nem de um lado nem de outro. Você observa um lado, você observa o outro e vê aquilo que pode ser feito dentro da sua individualidade. Isso é estar em equilíbrio, então. Não quer dizer que não vai ter dificuldade. Então, muitas pessoas acham que a pessoa se iluminou, nunca vai ter problema na vida. Não é isso. Tem dificuldade. Porque as dificuldades fazem parte da vida. São inerentes. Aí, voltando um pouquinho também na live anterior, é muito importante que a criança se frustre. Então, o trauma, né, reforçando aqui, o trauma ele não vem da lesão, porque a lesão é necessária. O trauma vem quando você não consegue dar, né, um respaldo, né, para essa manifestação de dor. Quando você tem que se calar, quando você tem que engolir o choro, engole quando choro. você tem que Lembrei reconhecer. agora. Isso, Lembrei exatamente agora. isso. Então, o trauma vem dessa impossibilidade de você manifestar esse sentimento de dor. Tá? E aí fica marcado mesmo. Fica marcado. Quando você tem a possibilidade de soltar, né? Soltar de maneira saudável, né? Não vai, você levou uma bordoada, você não vai dar bordoada nos outros. Isso, o que é um soltar saudável?
É, de repente, ir para uma piscina, fazer esportes, fazer uma caminhada, respirar, né? Socar a almofada. Então, é uma maneira de você soltar essa lesão. E aí você não fica preso nela. Né? Entendo. Você sabe que eu Tá? tô tentando lembrar o nome de um livro que eu li, eu acho que é não é do Dalai, eu não vou lembrar agora, mas ele fala da questão da raiva, de você Sim. trabalhar com a raiva. Porque, na verdade, a gente confunde até isso, né? Essa questão de sentimento. Você acha que você não pode sentir raiva, você acha que você não pode ficar bravo, você acha que você não. E não é isso. Porque todo mundo É, passa por processo de raiva, né? E, teoricamente, isso deveria te impulsionar a querer mudar uma situação, né? Entre raiva, exatamente. Essa que é a enfim. função da raiva. Né? Então, no livro ele explica bem, ele fala, não, dá lá e falando para ele, né? Acho que é um sobrinho ou alguém assim. Ele fala assim, não, não é que eu não sinto raiva, eu sinto muita raiva. Só que a raiva me faz o quê? Me faz querer algo melhor. Exatamente. É exatamente isso. É, essas são as loucuras. Então, falam para gente que a gente não pode sentir raiva. Fala para gente que a gente não pode sentir inveja. Falam para gente que a gente não pode sentir. Não tem como. Você é um ser humano. Você sente. Então, não é essa história. Porque fica naquela loucura. Não posso, não posso, não posso, não posso. E vai tudo para dentro. Né? Vai tudo lá para debaixo do tapete. Não é que você Caixinha de não possa, Pandora. né? Não é que você não possa sentir raiva. Muito pelo contrário. Você tanto pode como você sente raiva. Mas a questão é o que você faz com essa energia. Então, a raiva, a inveja, ela tem um potencial de modificação. Olha que legal. Estou com raiva disso. O que eu faço com isso? Modifica a situação. Então, aquela energia que vem e te modifica. O medo. Muita gente acha que não pode sentir medo. Não, medo Ah, é necessário, faz parte, certo? Mas existe o medo que te paralisa. Em algumas situações é importante, né? Você está andando ali no trem, você vê aquele troço chegando, você sente o medo. O que você faz? Você sai, né? Você está caminhando para a beira de um penhasco. Vem o medo te paralisa, justamente para que você não vá para frente. E é ótimo isso, tá? Mas existem situações em que o medo faz com que você avance também. eu vou Se eu ficar aprender isso aí. aqui, se eu ficar aqui, eu vou morrer, então eu tenho que sair, tá? Então a gente tem que usar essas energias que são inatas, que são inerentes ao nosso favor. Tem hora que é necessário ficar quieto e tem hora que é necessário avançar, defender. Então, respeitar. É o respeito. E acabar com essa história de que não pode sentir. Pode. Tudo aquilo que você quer controlar, descontrola. Ah, é verdade, você sempre fala dessa questão de controle também, né? Acho legal você falar isso. Exatamente. Porque a gente tenta, além de controlar, a gente tenta esconder, tenta, né? Isso. Mas, veja bem, a pergunta é, por que a gente faz isso? Porque falaram pra gente Que não podia sentir. que não podia sentir, que ter raiva é pecado, que você vai para o quinto dos infernos. Então, e falam isso quando a gente é criança, quando a gente não tem capacidade de se defender. Aí pronto, você criou o trauma, né? Criou o trauma. Porque a criança sente raiva. Você fala que ela não pode sentir, você está desconectando ela com ela mesma. Você está criando monstrinhos. Aí é eu brigando comigo mesmo. Não, você não pode sentir. Entendeu? Essas loucuras aí que, infelizmente, ainda tem de montão. Ai, Então, não, bastante. pode sentir raiva. Sinta raiva. Tá? Mas deixe que ela saia também. Não fica presa nela. E
Existem várias formas de você fazer com que a raiva se esvaia, ou que a raiva seja potencializada em direção a um objetivo, né? Nesse sentido. Legal. Pergunta ela. Agora fala do campo, porque senão vai cair. Legal. Então, bom, contextualizando, então, nós estamos falando aqui que a constelação é uma abordagem filosófica terapêutica em que a gente coloca dentro do setting terapêutico uma estrutura, né, de representação familiar, né? E através dessas estruturas a gente acessa essas informações inconscientes, né? Foi isso que nós falamos. Sim? Como que é possível isso, né? Isso só é possível porque nós estamos circundados por um campo energético que são blocos de informação. Nós temos ainda a, a noção bem tacanha de que nós somos só um corpo físico. Esse é um aprisionamento, né? Nós estamos com a nossa cabeça muito fechada. Então, muitas pessoas ainda acham que é só um corpo físico. Logicamente, isso vai limitar bastante a coisa. Mas nós não somos só um corpo físico. E a ciência já tem mostrado isso. Todas as nossas células, elas têm o campo físico, realmente o campo orgânico, mas em volta desse campo orgânico existe um campo vibracional, um campo energético, onde as informações estão registradas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a genética não é responsável pela totalidade do nosso corpo. Muita gente fala, eu sou gordo porque meu pai é gordo. Isso é mentira. Porque a genética responde apenas por 30% da sua composição. Tudo bem, você pode até ser gordo porque o seu pai te predispôs a um tecido adiposo. Mas o fato de você ser gordo é responsabilidade sua. O movimento que você está fazendo é para isso. Às vezes, na maioria das vezes, é inconsciente. Aí sim. Mas é um movimento seu. Então, na live que eu fiz com a professora Amanda, eu expliquei, mas eu vou explicar novamente que o gen, a hereditariedade, ela é como um vaso onde a gente vai plantar a árvore. O vaso ele só vai dar a forma inicial, a estrutura inicial dessa árvore. Então, a genética nos dá a estrutura inicial básica do nosso corpo. Mas o restante, como essa árvore vai crescer, para que lado ela vai crescer, aí são coisas que são apreendidas, captadas. Tá? E é muito, muito tranquilo perceber isso. Porque se fosse assim, os filhos seriam clones dos pais. E isso não acontece. Até gêmeos são diferentes. Então a estrutura fisiológica é igual, mas o resto é diferente. E é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Então, aprofundando, cada célula do nosso corpo tem a característica orgânica, né, que é representada pelo DNA orgânico, que tem a informação orgânica. Do DNA tem a receita do bolo. O DNA é um código genético que tem informações a respeito da nossa estrutura molecular orgânica. É a receita do bolo. Mas uma receita do bolo é um bolo? Não, Precisa de alguém ou para de alguma bater essa coisa massa aí. para executar essa receita. Exatamente isso. Então a gente começa a perceber que não é só o corpo físico, existem outras coisas. Existe uma inteligência por detrás de tudo isso. Então, nós temos, então, em cada célula do nosso corpo, nós temos uma estrutura fisiológica orgânica, determinada pelo DNA, mas, circundando essa célula, nós temos aquilo que a gente chama de um DNA informativo. É um campo de vibração, é um campo.
organizacional, energético, onde as informações estão registradas. Isso é uma definição de campo. Para a gente entender mais ou menos, é como se fosse a cobertura do celular. Você tem um aparelhinho aqui, né? Aí o aparelho físico está aqui. Certo. Mas ele está conectado com uma estrutura vibracional muito maior do que a dele. Né? As informações não estão aqui no celular. As informações estão nessa estrutura, nessa rede, nessa conexão. Então, a mesma coisa. Então, a célula é a estrutura física e ela concentra algumas informações necessárias para rodar o equipamento. Mas a maioria das informações, elas estão nesse campo, né? Nessa estrutura energética, vibracional que circunda esse veículo orgânico. Tá. O que isso significa? Que, além das informações genéticas, quer dizer o seguinte: se você tem um olho escuro, é porque você recebeu essa informação genética dos seus pais. Tá? Então, a sua estrutura orgânica obedece a essa. Mas o que te faz ter uma personalidade assim? O que te faz ter assim ou assado? O que te faz se movimentar assim? É justamente essas informações desse campo. Né? Então você está obedecendo, a gente está obedecendo a essas informações que a gente traz. E a gente traz de onde? Né? Pode perguntar, de onde que vem essas informações? Da onde Aí vem vem essas informações aí? isso. As informações são informações de todo o nosso sistema familiar. Então, o nosso corpo obedece a essa linguagem corporal, orgânica, do DNA, e o nosso corpo, os nossos outros corpos, obedecem a essa estrutura desse sistema familiar. Né? Então, você está conectado com todos os seus antepassados, sem saber. Não entendi. Hã? Pois é, né? Isso em menor grau, em maior grau ou não? Em menor e em maior grau. Entendi. Lógico, mais próximo, por exemplo, do celular. Se eu estou debaixo da antena do celular, eu recebo um nível de informação maior. Quanto mais eu me Certo. afasto, mais esse sinal vai ficando fraco. Então, lógico, eu recebo com maior estrutura esses campos próximos. Então, meu pai e minha mãe são referências grandiosas para mim. Mas isso não impede de que eu tenha uma conexão com meu avô, com meu bisavô e assim por diante. Principalmente quando o clã ele é bem tradicional, bem conservador. Aí você recebe essa carga mesmo de maneira assim, bem indireta. Tá? Então, o que a gente chama de campo é justamente essa estrutura energética, vibracional, onde as informações, né, estão registradas. Tudo o que acontece conosco, tudo, desde o momento da nossa concepção até esse momento que estamos falando, está registrado nesse campo informacional. E, além disso, as informações de todas as pessoas que participam desse nosso campo. Então, você pode perceber que é uma estrutura de informação muito grande. Tô Muito aqui grande. pensando aqui. Tô aqui imaginando, né, bem lá para trás, assim, bastante gente. Ah, mas está E aí fica. agradecido. É, e por isso que fica, entre aspas, fica fácil, numa constelação, a gente acessar essa informação. Porque está com você. Eu não vou buscar em outro lugar. Está com você. E quando você entra dentro do setting terapêutico e você dá a permissão, as pessoas se conectam com essa informação. Não tem mágica. Não é uma coisa do outro mundo. É uma questão física mesmo. Física no sentido de científica, né? Palpável, né? Nesse sentido. Mas você sabe que eu tenho uma colocação para fazer.
Sim, Que quando aproveite. a gente sai da constelação, a gente já sai diferente, né? Assim, sempre que a gente faz um movimento, a gente já sai com uma diferença, assim, eu não sei explicar bem ao certo, mas você já sai diferente. Por que isso? Por que essa sensação? Tá. Isso aí você está falando de você. Sim, Tá? tô, Então, tô. eu também tenho, eu, né, já, logicamente, já trabalhei com várias constelações. Tem pessoas também que saem do mesmo jeito que entrou. Né? Então, depende do quão você está disposta a ver. Né? Por quê? Porque a gente só vai ver aquilo que a gente quer ver. É uma Entendi. permissão. Eu não posso, de maneira nenhuma, forçar você a uma situação do qual você não quer. Não posso fazer isso. Seria muita arrogância. Por isso que é muita arrogância eu dizer para você aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Né? O meu trabalho, o meu papel é de facilitar com que você veja. O que você vai fazer com isso é problema seu. É, Tá? a Inês também Ou, comentou que ela também nos. É, Inês, a gente é parceira nisso aí, a gente não sai igual. então, quando você. O que acontece também assim, é que para a pessoa chegar na constelação, ela já tem que estar predisposta a muita coisa. Eu costumo falar que para chegar na constelação Tem precisa que ter ter muita coragem. coragem. Tem que ter coragem. Tá? Mas também é o seguinte: você não precisa chegar, mas se você chegou, se permita experimentar. Você não precisa experimentar, mas se você experimentou, se permita observar aquilo que você está experimentando. Né? Você chegou, observou, viu, ótimo, mas você não é obrigado a ver. Entendeu? Então, são todos esses passos. Quando você está predisposto, e muitas vezes a necessidade faz isso, né? Você está com uma dor ali tremenda e você abraça a causa. Tá? E é ótimo também. Então, a dor está funcionando para alguma coisa. Né? Muitas pessoas chegam na constelação através da dor, do sofrimento. Né? E tudo bem, então ela encontra essa possibilidade. Mas se ela quiser continuar do mesmo jeito, ela pode continuar. Eu já atendi várias pessoas que foram para a constelação, foram consteladas, viram a situação em que ela estava se metida e o porquê daquilo estava acontecendo e continuaram do mesmo jeito. É uma opção. É uma opção. Tá? É, a Inês Mas, está graças falando a aqui. Deus. A Inês está falando aqui, Ah, posso até não saber o que eu faço depois, mas tudo realmente muda. Muda, muda, muda. Muda mesmo. uma questão que foi levantada, no caso você, quando você passou para mim, foi a questão de que a constelação ela oprime ou não a mulher. Não sei se a pergunta foi essa, né? Que a Não, não moça é o passou. crime, não. Ela. Deixa eu ver, eu tenho a pergunta. Rebaixa, humilha, é alguma coisa nesse sentido. A constelação culpa as mulheres por tudo? Isso, exatamente. A pergunta é essa. Né? Eu acho que até já respondi, mas vou responder de maneira bem clara. Primeiro, a gente não trabalha com culpa. Né? Na constelação, a gente não trabalha com culpa, não existe culpados. Né? Numa constelação, a gente vai olhar para aquilo que está acontecendo. Então, a gente vai dar lugar para aquela pessoa, para que ela veja o entorno de uma posição em que ela não estava vendo. Então, não existe culpa. A gente não trabalha com culpa. Tá? Muitas vezes acontece da gente, né, e eu sempre brinco com isso, a pessoa chega numa constelação na posição de vítima. Porque, eventualmente, em algum momento da nossa vida, nós nos colocamos na posição de vítima. Mas ela tem a possibilidade, a partir dessa posição da vítima, se empoderar, tomar para si a sua vida, o controle da sua vida, se empoderar. Então, essa que é a possibilidade que a constelação permite. Então, não trabalhamos como culpa. Mas é muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes o Bert Helling foi
foi criticado como machista. Mas é uma crítica de uma visão deturpada da coisa, porque foi tirado do contexto, né? O que a constelação faz é com que a pessoa, independente de ser homem ou de ser mulher, tá? É de se ver a sua posição, a sua seu posicionamento em relação à família, o seu lugar. Na constelação, a gente propicia que a pessoa enxergue o seu lugar. E o seu lugar não significa que é lugar de mulher ou lugar de homem. Não. O seu lugar no sistema familiar. Porque muitas vezes acontece de que aquela mulher ela está no lugar do pai, ou está no lugar da mãe, ou está no lugar do irmão. Ela está fora do lugar. E na maioria das vezes, o homem também está fora do lugar. Ou está no lugar do pai, ou está no lugar do irmão mais velho, ou está no lugar do irmão mais novo. Então, a constelação ela vai fazer com que a pessoa enxergue qual que é a sua posição real dentro desse sistema. Tá? Então, não se trata de ser machista ou feminista. Não se trata de posição da mulher ou posição do homem. Não é isso. Tá? Entendi, muito bem. Muito bem, uma ótima explicação. É bom que vai ficar gravado, né? E, enfim, Tem mais perguntas? deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não temos pergunta. Legal. Eu estou vendo aqui que minha bateria vai acabar, então acho interessante a gente. Não, vamos finalizar então. Ai, só Na procura verdade, constelação. a Hã? gente finaliza com proposta de outras conversas como essa. Né? Com certeza, eu acho ótimo. Adorei. Descobri que eu tenho a mesma tendência do meu pai Paulo. Adoro uma câmera. A gente aprende muito com o Paulo, né? Muito, incessantemente, imagina. A gente podia marcar uma fazer nós três. Ia ser ótimo Isso, também. boa ideia. Eu não sei se Acho? no Instagram pode fazer isso, mas dá para fazer. Pode. No YouTube dá para fazer. Ah, Eu vi que beleza. A você já gente está marca. chegando. Eu vi que você já está chegando quase nos 1.000 seguidores, aí já pode usar o YouTube. Verdade, tô chegando mesmo. Falta pouco. Falta só uns É. 500. Não, mentira, falta 200 e pouco, Não, né? não é. Bom, vou aproveitar então esses momentos então, para convidar, para quem ainda não me conhece, eu tenho o meu canal no YouTube, onde tem vários vídeos, várias informações, né? Então, quem quiser conversar comigo diretamente, quem tiver questões, quem quiser fazer uma constelação ao vivo ou online, né? Ou mesmo uma respiração, então fale comigo. Alguém tiver dúvida, crítica, questionamentos, depoimento, testemunho. É, Então, tem o meu canal no YouTube, tenho aqui o meu canal no Instagram também. Fique à vontade, então, para entrar em contato com a gente. Tá? Se eventualmente não me conhecer, tem a Fabiana também, que ela pode repassar. Então, estamos aqui entre amigos. Quem está vendo esse vídeo, sinta-se, então, à vontade mesmo para, caso não conheça, entrar em contato com a Constelação, ou caso já conheça e queira mais, também entrar em contato. perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem, eu agradeço. Foi ótimo essas 2 horinhas que nós ficamos aqui. Foi muito esclarecedor Passando para rápido, mim. né? Passou rápido, E voou. passou muito aqui. Passou muito Tem rápido mesmo. Então, para mim foi esclarecedor, como sempre me ajudou muito. Sou muito grata mesmo por tudo. Agradeço a todos que estão aqui, que passaram por aqui ao longo do tempo. E aqueles que Enfim, vão ver também. tá? Se o dia que a gente marcar outro, você chega no começo para você assistir, mas com certeza terão outros. Fique em paz. Legal, legal. Então tá Bom, bom. Fabiana, Obrigada, viu, Isis? muito agradecido pela oportunidade. É sempre um prazer.
principalmente assim, falar daquilo que eu gosto, né? E falar daquilo que tem me trazido bastante, né, resultados interessantes, né? Principalmente assim, como você falou, eu não me considero responsável pela mudança das pessoas, mas eu sei que, logicamente, a gente possibilita que isso aconteça. E é muito Ah, mas você gratificante é. quando a Você é é. muito interessante quando a pessoa aproveita essa oportunidade para fazer isso. Tá? Então, agradeço e temos realmente possibilidade de fazer milhares de outras, né? Sempre que possível. Vamos sim, com certeza. Beijo a todos e obrigado. Vou salvar essa aqui também, hein? Isso. Então tá, Tchau. pessoal. Boa noite, muito obrigado e a gente se vê por aí. Até mais.